tema da nossa aula de hoje, né, é a compreensão do caráter histórico e trágico da existência humana. Então, realmente, a ideia da aula hoje é fazer uma apresentação, uma contextualização, né, da psicoterapia existencial, né, dos seus fundamentos filosóficos, do surgimento histórico da fenomenologia, né, do surgimento histórico da psicoterapia, né, existencial e das filosofias existenciais. Essa aula também, né, esse tema também da história, né, da psicoterapia existencial e dos seus fundamentos filosóficos, a gente vai retomar também na próxima aula, já que a gente vai falar do Dilthey, né, de um filósofo alemão importante, que faz exatamente uma contraposição entre as ciências naturais e as ciências do espírito, né, as ciências humanas, e que, de certa forma, aponta para uma fundamentação, né, da filosofia fora do campo das ciências naturais, tá? Então, a gente vai acabar também na próxima aula retomando toda essa discussão epistemológica, né, das psicoterapias existenciais. Bom, então, precisamos entender, né, que o conhecimento que nós produzimos, ele sempre é inspirado e ele sempre expressa o que nós compreendemos como sendo o espírito de uma época, né? Ou seja, o conhecimento, ele nunca é deslocado, descontextualizado historicamente, socialmente. Então, isso mostra a importância, né, de sempre buscarmos contextualizar aquele conhecimento que nós queremos aprender, né? Então, muitas vezes na graduação, até mesmo nas formações, na especialização, nós entramos em contato com os conceitos, né, de uma determinada abordagem na psicologia, e nós nos preocupamos muito em entender esses conceitos, às vezes até de um ponto de vista tecnicista, né, como seria possível a sua aplicação na prática clínica, mas esquecemos de contextualizar historicamente, ou seja, de que mundo, né, ou para que mundo esse conceito busca expressar, né, busca falar, né? Então, esse é o caso da própria fenomenologia, né? Essa é exatamente a crítica que a fenomenologia faz em relação ao positivismo, em relação às ciências naturais. Essa descontextualização histórica do conhecimento, né? Então, a primeira coisa, né, que a fenomenologia ela faz é exatamente compreender que o homem, né, e aquilo que o homem produz, inclusive o próprio conhecimento científico, estão inseridos no mundo, né, estão inseridos numa história, né? E isso caracteriza, isso marca o estudo que faz epistemologia, né? Ou seja, a epistemologia ela é uma disciplina filosófica que estuda os fundamentos, as fontes, os métodos, os limites, né, e a validade do conhecimento científico. Ela orienta a nossa forma de compreender os fenômenos estudados e a maneira de transmitir, né, determinado conhecimento obtido, ou seja, a epistemologia ela tem a ver com toda a parte da produção do conhecimento, né, e da transmissão do conhecimento. Nós vamos, então, entender, né, a primeira definição da fenomenologia, né, ou seja, quando a gente se aproxima, né, do estudo da fenomenologia, principalmente a de Husserl, a gente passa a compreender que ela é uma epistemologia, ou seja, o que Husserl faz é uma crítica da ciência do seu tempo, né? Ou seja, um tempo marcado pela crise, né, da filosofia, pela crise da razão, pela crise do próprio conhecimento, e a fenomenologia, de algum modo, visa compreender, né, e produzir uma certa orientação, né, para a saída dessa crise, né? Que tipo de
de soluções nós podemos produzir, né, para nos tirar dessa crise, tá? Então, quando nós estudamos, né, fenomenologia, nós vamos entender uma estrutura existencial básica, né, do ser humano. Ou seja, nós, seres humanos, nós somos ser no mundo, né? Nós somos seres no mundo. Nós somos seres inseridos no mundo. Então, o que essa expressão, né, heideggeriana, ela significa? Ela significa que toda vez, né, que nós pensamos sobre determinado assunto, ou toda vez que nós refletimos sobre qualquer questão, né, sobre determinada questão, nós sempre fazemos essa reflexão, nós sempre fazemos essa discussão a partir de pressupostos, de ideias, né, de preconceitos, né, que são a priori, né, pressuposições que são a priori. Então, o próprio cientista, né, o próprio filósofo, quando ele elabora uma determinada teoria, ele não está isento dessa influência histórica, né? Então, as influências dessas pressuposições, elas que caracterizam, né, a forma de pensar de uma determinada época, elas inspiram, intencionalmente ou não, o pensamento, né, de um cientista, né, de um filósofo, de um pensador. Tá? E o nosso pensamento também, né? Ou seja, a forma como todos nós lidamos com a nossa existência sempre parte de pressupostos que são fundamentados ou no senso comum, né? Ou na nossa experiência anterior, ou então na própria ciência. Ou seja, o conhecimento, ele sempre parte de algo, né? Ele nunca parte do nada, né? A nossa consciência, ela sempre é carregada de pressupostos, né? Ou preconceitos, tá? A maneira, né, como nós nos dirigimos para esses objetos que nós vamos investigar, né? Essa maneira faz com que os objetos eles apareçam para nós a partir dessa nossa visão, né, desse nosso modo de ver os objetos, de olhar para os objetos, né? Então, isso é também um princípio básico da fenomenologia, né, que nós chamamos de intencionalidade, ou seja, o modo como a nossa consciência ela se dirige para um determinado objeto influencia o modo como esse objeto ele aparece para a minha consciência. E é isso que nós chamamos de fenômeno, né? Ou seja, isso mostra, né, um cuidado que nós devemos ter exatamente na hora de nos dirigirmos aos objetos, certo? Ou seja, identificarmos os nossos pressupostos, identificarmos os nossos preconceitos, né? Avaliarmos os conhecimentos prévios que nós temos em relação ao objeto que nós vamos investigar. Por quê? Porque todo esse conhecimento anterior, ele vai influenciar a forma como eu irei ver o objeto aparecer para mim. Todas as hipóteses, as expectativas, né, ou os objetivos que nós temos em relação ao objeto, também vão influenciar a forma como eu irei perceber, tá? Então, a gente vai ver que é por isso que Russell, ele caracteriza, né, as ciências naturais e o positivismo como formas de pensamento ingênuo, né? Porque, apesar do positivismo defender a neutralidade científica, ele não mostra exatamente como fazer essa neutralidade, né? Ele não estabelece os passos ou não problematiza como um determinado cientista ele deve se livrar, né, dos seus preconceitos, né, dos seus pressupostos, das influências culturais, históricas. Simplesmente ele determina, né, essa neutralidade. Então, é ingênuo, né, vai dizer Russell, porque esse processo de identificação desses pressupostos
E esse processo, né, de suspensão que o efeito, né, do efeito desses pressupostos na minha consciência requer um método, né, que é exatamente a proposta do método fenomenológico, né? Então, quando a fenomenologia ela vai surgir, né, quando a fenomenologia ela surge no início do século XX, ela surge com essa proposta, né, de correção e fundamentação, né, metodológica para a produção de uma ciência rigorosa, né? Ou seja, a preocupação de Russell está exatamente em como nós podemos fundamentar uma ciência rigorosa. E para a gente fundamentar uma ciência rigorosa, nós precisamos identificar os nossos paradigmas, nós precisamos, né, identificar os nossos pressupostos. Esse seria, né, o primeiro passo. Então, claro, né, que isso é o próprio modo, né, de funcionar da ciência, ou seja, todos esses pressupostos, né, toda essa forma de compreensão do fenômeno caracteriza o próprio método, né, que a ciência adota, né? Então, a maneira, o método como o objeto escolhido será investigado é determinado pelo método científico adotado, né? E, claro, toda ciência, todo pensamento também possui uma linguagem, né? E essa linguagem, muitas vezes, é carregada, né, de sentidos, né? Ou seja, as palavras, elas são carregadas, né, de um sentido cultural, de um sentido histórico, né? Então, vamos imaginar aqui o Freud, no início do século XX, né, falando de sexualidade infantil, né? Ou seja, o quanto isso deve ter sido problemático para ele, né? Deve ter sido um problema para ele, né? Então, as palavras que as ciências usam, principalmente as palavras que as ciências humanas usam, elas são sempre palavras que possuem, né, um conceito histórico, cultural, né? E a ciência, então, também cabe ao método também, né, validar, né, o conhecimento obtido, né? Então, dessa forma, podemos compreender que o conhecimento científico, né, é mais do que o conhecimento de um determinado fenômeno da realidade. Mas o próprio conhecimento científico, ele expressa já, desde o início, uma forma de olhar para esse fenômeno, de mirá-lo, e com isso, de fazê-lo aparecer como um fenômeno a ser estudado, né? Então, essa é uma das grandes contribuições da fenomenologia, né? Ou seja, a partir da fenomenologia, nós vamos entender que o conceito de objetividade, né, e que a busca por uma objetividade pura é extremamente problemático, né? Já que o que nós chamamos de objetividade depende do nosso olhar, né? Depende da nossa mirada, né? Então, para a tecnologia, não existe uma pura objetividade, ou não é possível alcançar, né, a objetividade, digamos assim, né, da realidade. Por quê? Porque toda objetividade, toda realidade é um fenômeno, ou seja, é totalmente dependente da forma como nós compreendemos o que nós estamos vendo, né? Da forma como nós miramos, né, para o que nós estamos olhando, experienciando, né? Então, não existe pura objetividade. Toda objetividade é, de certa forma, né, interpretada pelo sujeito, né, compreendida a partir de uma determinada subjetividade. Então, a epistemologia, ela precisa agir de uma forma arqueológica, né? Ou seja, escavando e colocando em descoberto as diversas fontes de conhecimentos históricos que influenciam o desenvolvimento de um determinado saber científico, ou seja, as chamadas matrizes, né, do saber, que possibilitam o desenvolvimento de um discurso que tem pretensão de verdade. Ou seja, o que seria um saber arqueológico, né?
que orientaria, né, a epistemologia. Seria exatamente desvendar a origem dos sentidos que são trabalhados, né, que são, de certa forma, conceituados por uma determinada ciência. Né? Ou seja, onde está a origem desse conceito? Né? O que esse conceito significa na sua origem e nas diversas etapas e momentos, né, de significação pelas quais ele passou ao longo da história. Né? Então, é como se a fenomenologia, né, ela passasse a compreender que, assim, não só, né, nós seres humanos estamos inseridos, né, em um mundo histórico, mas que o próprio mundo, né, e os conceitos que sustentam o mundo, eles também são históricos, né, eles também possuem uma origem e eles também vão ser ressignificados, né, em todas as gerações, em todas as épocas, e vão passar por processos de novas compreensões, de novas ressignificações, né? Então, o grande desafio da fenomenologia é fazer exatamente esse desvelamento dos conceitos, né? Ou seja, tirar o véu, né, que encobre esta historicidade. Então, a tarefa principal, né, da epistemologia no caso da fenomenologia, como uma epistemologia, consiste exatamente na reconstrução histórica e argumentativa do conhecimento científico, analisando e destacando a construção do discurso científico sobre os pontos, né, de vista lógico, linguístico, sociológico, interdisciplinar, político, filosófico e histórico. Né? E isso, pessoal, é o que caracteriza, né, a existência humana, ou seja, qual o ponto de partida da clínica existencial? Bom, o ponto de partida da clínica existencial é a compreensão da diferença, né, que existe em eu entender, em eu explicar, né, o ser humano a partir de uma concepção natural, né, ou seja, de eu olhar para o ser humano a partir, né, de uma mirada, a partir de uma visão, né, naturalista. Então, eu passo a compreender todo o comportamento humano, né, eu passo a compreender todos os fenômenos que atingem, né, o ser humano, sejam fenômenos fisiológicos, psicológicos, emocionais, a partir de bases naturalistas, né, ou seja, a partir de uma perspectiva biológica, né? Então, podemos, né, assim, a grande pergunta da fenomenologia é, podemos compreender a complexidade do comportamento humano, né, e da vivência humana, da experiência humana, a partir dessa explicação biológica, né? E outra coisa, né, e outro modo de ver bastante diferente, exatamente o oposto dessa visão naturalista, seria a compreensão do ser humano, né, como um ser histórico. Ou seja, para a fenomenologia, para a clínica existencial, nós devemos compreender os fenômenos relacionados à psique, comportamento, as emoções, os sentimentos, pensamentos, né, os próprios processos cognitivos, não a partir de uma visão biológica, neurológica, né, mas a partir de uma compreensão histórica, né? Então, isso coloca a origem da discussão da fenomenologia, ou seja, nós devemos mudar, né, a maneira como nós estamos
dirigindo o olhar da psicologia, né? Então, quando a fenomenologia ela surge, devemos lembrar, ela surge ali no início do século XX, e a psicologia, né, do início do século XX, ela é exatamente marcada, né, pela psicologia experimental do Wundt, né, altamente influenciada, né, pela fisiologia. Quem vai iniciar, né, essa ruptura, né, com as ciências naturais vai ser a psicanálise do Freud, né, mas a fenomenologia, então, quando o Russell olha para a psicologia, né, e quando o Dilthey também olha para a psicologia, eles acham estranho que uma ciência que estuda, a princípio, o espírito, né, tente se fundamentar exatamente nas ciências naturais, né, ou seja, aquilo que orienta, de certa forma, né, a nossa existência, né, isso que o Dilthey chamava de espírito, enfim, podemos compreender como sendo a nossa existência, não pode ser explicado a partir de bases biológicas, né? Só pode ser explicado ou compreendido a partir da historicidade, né? A partir do contexto do mundo, do contexto histórico em que nós vivemos. Então, a estrutura existencial fundamental, né, das abordagens fenomenológicas essenciais é essa estrutura, ser no mundo. Né? Então, ser no mundo está, para a psicoterapia existencial, como o inconsciente, né? Está para a psicanálise, como os arquétipos estão para o Jung, ou seja, é a nossa estrutura fundamental, o nosso conceito fundamental, e a partir dessa estrutura, nós iremos compreender todos os fenômenos que estão implicados, né, na clínica psicológica. Entre eles, os próprios fenômenos, né, psicopatológicos. Né? Então, é a forma que nós compreendemos, né, a psicopatologia, os transtornos mentais, né? E é a forma como nós, então, compreendemos não só, né, o sofrimento psicológico, ou seja, de certa forma, né, o sofrimento psicológico ele está relacionado a uma crise dessa estrutura, né, o sofrimento psicológico ele seria decorrente de uma crise do meu ser no mundo, né, como também, né, não só a compreensão do sofrimento, mas também a compreensão dos objetivos, digamos assim, da própria psicoterapia, né, ou seja, que visa a psicoterapia, né? A psicoterapia, de certa forma, ela visa uma recolocação, né? Ela visa, de certa forma, uma ressignificação, né? Para usar um termo mais poético, assim, né? Da fenomenologia, uma afinação, uma reafinação do meu ser no mundo, né? Então, é como se, em determinados momentos, né, da minha existência, eu desafinasse com o mundo, né? E esse desafinar gerasse o sofrimento, e em outros momentos, né, preciso voltar a uma certa afinação com o mundo, e essa afinação com o mundo possibilitaria, digamos assim, uma existência mais saudável, né, com menos sofrimento. Então, essa estrutura, né, é a base do pensamento de toda a psicoterapia existencial. Ou seja, quando um cliente, né, ele chega na clínica existencial, nós não olhamos para um transtorno, né, desconectado, descontextualizado, de uma forma de existir e de um mundo específico, certo? Nós sempre olhamos para aquela expressão do sofrimento, para aquele modo de viver, né, para aquela vivência, primeiro contextualizando historicamente. Né? Então, por exemplo, quando o cliente ele chega e fala que está em crise profissional ou com uma crise existencial que está muito relacionado ao seu relacionamento amoroso, né? Ao seu casamento, por exemplo, nós sempre recontextualizamos isso que ele narra a partir do seu mundo, a partir do contexto histórico, né? Ou seja, tá, mas
o que significa, né, relacionamento amoroso para você, o que significa trabalho para você, né, casamento para você. E nessa compreensão dos sentidos, nós vamos, então, identificando quais são, né, as orientações do mundo do cliente, né? Então, claro, por exemplo, se ele é católico, isso vai ter, né, um peso maior em relação à sua compreensão do casamento, né? Enfim, a partir da narrativa do cliente, né, da forma como ele narra o seu mundo, nós vamos, então, contextualizando o seu sofrimento, né? E na grande maioria das vezes, o sofrimento está exatamente nessa crise com o mundo, ou seja, nessa crise com os significados, né, as orientações que ele vai receber do seu mundo. Tá? Então, a psicoterapia, inevitavelmente, ela vai passar, né, por um processo, né, de ressignificação, né, dessa relação, de busca de novas orientações, de novos mundos, de novos horizontes, né, enfim, né, de uma reafinação, digamos assim, da própria existência. Bom, e aí a gente entra, né, na questão fundamental da fenomenologia da de Husserl, né, que é o problema do conhecimento. Ou seja, o problema do conhecimento para Husserl envolve compreender exatamente essa relação de sentido, né? Ou seja, como a nossa consciência não só, né, assim, estabelece com o mundo uma relação de sentido, mas como a nossa própria consciência e o próprio mundo, eles são essa relação, né? Ou seja, eles são constituídos pelo sentido e por essa relação de sentido. Ou seja, o que significa aparecer para nós, né? O que significa atribuir um sentido para nós, né? Então, isso mostra, né, o quanto a existência humana ela está comprometida com a linguagem, né, comprometida com, com o significado do mundo, né, com os diversos sentidos com os quais nós nos relacionamos, né, ao longo da nossa existência, né, e no dia a dia também, tá? Então, a proposta, né, do curso é exatamente essa, que a gente faça essa contextualização histórica e epistemológica da fenomenologia, então, compreender, né, que a fenomenologia, ela surge em um determinado contexto histórico, né, que vai demandar, né, exatamente de Husserl, uma revisão, né, da ciência da sua época, tá? E aí nós vamos, a partir dessa compreensão histórica, discutir os princípios fundamentais das filosofias fenomenológicas existenciais, né? E, por último, e assim, na verdade, ao longo, né, de todo o curso, como eu estou já fazendo agora, né, realizar esse diálogo entre a filosofia e a psicoterapia, né? Entendendo que a psicoterapia existencial, ela não é apenas uma transposição, digamos assim, dos princípios, dos preceitos filosóficos para a prática clínica, né? Ou seja, a psicoterapia existencial não é uma técnica, né? Mas da filosofia nós tiramos uma atitude filosófica, né? E essa atitude filosófica influencia exatamente a nossa atitude clínica, né? E também uma compreensão, o modo como nós compreendemos a existência, né, do indivíduo. E o que é que nós encontramos, então, na história, né? E na origem dessa história? Bom, pessoal, não vou fazer aqui esse exercício de retomar aos gregos, tá? Eu vou apenas retomar aqui a modernidade. Então, de certa forma, na modernidade, né, nós encontramos o início do problema, né? E o início desse problema das ciências está exatamente em Descartes.
Basicamente, o que o Descartes ele propôs, né, ou seja, a tese principal do Descartes, é que existem duas naturezas, né? Existe a natureza do ser pensante, ou seja, a natureza cognitiva, aquilo que nós chamamos de sujeito, ou subjetividade ou consciência, e existe a natureza objetiva, né? Ou seja, existe o mundo objetivo, a realidade objetiva. E a partir dessa dicotomia entre consciência e objeto, entre sujeito e objeto, vai surgir, então, essa polaridade, né? Essa polarização do conhecimento. Então, bom, de um lado, nós vamos ter uma parte da filosofia se concentrando no estudo do sujeito, mas, por outro lado, né, nós vamos ter o desenvolvimento das ciências naturais, visando exatamente o alcance da objetividade pura, né? Então, o que as ciências naturais elas vão fazer, né, o que as ciências naturais modernas, né, elas vão fazer é exatamente defender a tese, né, de que a natureza ela possui leis universais, né, leis objetivas, leis universais, e que essas leis elas são completamente independentes da consciência humana, né? Bom, sobre muitos aspectos, claro que isso expressa, de certa forma, um conhecimento verdadeiro, mas sobre outros aspectos importantes, isso tira, né, a participação e a compreensão do sujeito como uma parte importante da compreensão dos próprios fenômenos naturais, né? E não só isso. Isso vai, de algum modo, comprometer, né, e dificultar o desenvolvimento das ciências sociais e das ciências humanas, né? Porque de que forma nós podemos olhar para aquilo que não é natural, né? Ou seja, digamos, um sofrimento psicológico, né? Ou um fenômeno histórico, né? Ou uma escolha humana que não tem uma fundamentação natural, mas utilizando o método das ciências naturais, ou seja, como é que nós podemos olhar para fenômenos que não são naturais, descrever e buscar explicar esses fenômenos que não são naturais, utilizando, né, o método das ciências naturais, né? Então, o que nós vamos ter é uma objetificação do homem, né? Ou seja, o ser humano ele vai se tornar um objeto, no caso da psicologia. A fenomenologia e as filosofias existenciais, elas vão surgir nesse contexto, né, da tradição mecanicista, né, da tradição materialista, objetivista, culminando aí no positivismo, né? Então, o termo objetivismo, ele se refere à crença na existência de uma realidade objetiva, independente da mente humana, bem como na capacidade do conhecimento, alcançar, né, esse mundo objetivo, essa realidade objetiva, através de métodos racionais e científicos, né? Ou seja, a realidade objetiva ela seria independente, né, da subjetividade. Tá? Então, isso é uma discussão muito complexa, né? Retoma aos gregos, mas ainda não conseguimos bater o martelo, né? Bom, resumidamente, assim, sem querer, né, aprofundar em problemas filosóficos, né, insolúveis, assim, que existe uma realidade objetiva, pessoal, é indiscutível, tá? Aliás, essa realidade objetiva já existia muito antes de nós seres humanos. A discussão é a seguinte: toda e qualquer interpretação, né, compreensão dessa realidade, ela alcança essa objetividade ou ela se mantém no campo da interpretação, né? Então, essa é a discussão que se tem
na filosofia moderna, na filosofia contemporânea, né? Ou seja, a ciência, mesmo a ciência natural, ela é uma descrição da objetividade ou ela é apenas ou mais uma forma de interpretação dessa realidade. E ganha força, né, essa ideia da interpretação, quando nós pensamos que a ciência, ela nunca para de evoluir, né? Ela nunca para de atualizar suas teses, né, suas teorias, ou seja, isso mostra, né, que a ciência, ela aperfeiçoa, né, os seus modos de interpretação, tá? Então, se algum dia nós alcançarmos a objetividade, não faria sentido uma atualização, né? Não faria sentido uma melhoria, né, da tese ou da teoria. Se nós estamos constantemente atualizando, é porque nós estamos constantemente interpretando, né? Reinterpretando a nossa compreensão dessa realidade. Então, uma abordagem mecanicista é uma abordagem, né, que defende, enfim, o experimento, né? É uma abordagem empírica, ou seja, todo o conhecimento ele deve vir através de experimentos científicos. Então, daí surge, né, o experimentalismo, tá? Ela possui uma visão materialista e empiricamente verificável da realidade, ou seja, em última instância, toda tese científica deve ser comprovada, né, através de fatos e evidências objetivas, né, que podem ser mensuradas, né? Busca explicar os fenômenos através de causas naturais e observáveis, né, em oposição às compreensões metafísicas, né, que tinha na filosofia, ou seja, para essa tradição, né, os fenômenos naturais, eles seriam determinados, né, por leis causais, e a descoberta dessas leis nos ajudariam a explicar os fenômenos, né? Se os fenômenos são determinados por uma lei causal, então essa tradição defende uma visão determinista da realidade, né? Ou seja, essas leis naturais elas são necessárias, né? Elas determinam a ocorrência de todos os fenômenos, né? E podem ser explicados pela ciência. Então, o positivismo acreditava na existência de leis, né, e regularidades do fenômeno que governam também o comportamento humano. Tá? Então, será, então, que o comportamento humano, enfim, que os processos cognitivos, que a existência humana também é governada por leis, né? Por leis naturais? Será que o nosso comportamento amoroso, será que a escolha por uma profissão, será que a própria estrutura mesmo, né, do trabalho, né, na sociedade atual, enfim, tudo isso é determinado por alguma lei instintiva, alguma lei biológica, né? Então, esse é o problema, né, que coloca a fenomenologia, né? Ou seja, nós podemos compreender a existência humana a partir, né, de leis naturais, ou essa compreensão naturalista, né, da existência humana nos leva, né, a uma compreensão reducionista, né, nos leva a uma visão reducionista do ser humano. Então, o que nós vamos ter, inspirados assim pelo positivismo, né, no século XIX e no século XX, nas ciências da saúde, nas ciências médicas, é a construção do modelo biomédico, né? Então, o modelo biomédico, ele foca a compreensão e o tratamento das doenças a partir de uma perspectiva biológica, né, focando nos aspectos físicos e fisiológicos, enfim, de tudo aquilo que diz respeito à saúde humana, né, inclusive o comportamento, e ele se baseia na premissa de que qualquer doença, ela possui, né, ela tem uma causa física, né, ela tem uma causa fisiológica. Seja ela uma causa, uma contaminação por vírus e bactérias,
seja uma disfunção, né, neuroquímica, neurológica, seja uma malformação, seja uma causa genética, e que, por ter uma causa física, essas doenças, elas poderiam ser tratadas fisicamente, né, através de medicamentos, cirurgias, ou outros procedimentos médicos, né? Então, estamos aqui nessa visão bem biológica do ser humano, né? Então, o modelo biomédico, ele influenciou de forma significativa, né, a psiquiatria, levando ao desenvolvimento de uma abordagem mais biológica para entender e tratar os transtornos mentais, né? Então, isso inclui os estudos, né, neurobiológicos, que buscam compreender a doença mental, né, como um desequilíbrio químico no cérebro, tá? Que pode ter causas genéticas ou anormalidades estruturais do sistema nervoso central, né? Como são, por exemplo, hoje as pesquisas em relação ao TDAH, né? Então, isso leva à ênfase nos tratamentos farmacológicos, né, buscando o reequilíbrio, né, dessa química cerebral, né? Mas isso leva, inevitavelmente, a uma visão excessivamente reducionista dos transtornos mentais, negligenciando fatores psicossociais e ambientais, né, e da própria história de vida do sujeito, né, que podem também estar por trás, né, do surgimento de uma determinada doença mental, né? Ou seja, claro que na clínica, né, na clínica existencial, nos dias atuais, nós não fazemos digamos, uma crítica negativa, né, no sentido de negação de toda a importância que as intervenções, né, psicofarmacológicas, enfim, todo tratamento farmacológico, a importância que esse tratamento tem, né, no tratamento dos transtornos mentais. Mas o que nós fazemos, e isso, de certa forma, já é também uma compreensão da própria psiquiatria, é uma crítica ao reducionismo, né? Ou seja, nós não podemos reduzir, né, o transtorno mental a uma causa biológica. Por quê? Porque, óbvio, né, assim, que esse transtorno mental ele tem uma influência cultural histórica e também tem uma influência da história de vida de um sujeito, né? E isso não é muito difícil de você, de certa forma, comprovar. Basta a gente verificar a própria ocorrência dos transtornos mentais, né? Ou seja, em cada época, né, você vai ter ali a prevalência de determinados transtornos. Então, por exemplo, a depressão, né, enquanto melancolia, não foi a depressão que chamou a atenção do Freud, né? O Freud não mudou o seu campo de estudo, né, da neurologia para a psicopatologia pelo seu interesse com a depressão, né? Ou seja, o que levou Freud para a psicopatologia foi a histeria, né? Mas hoje pouco falamos, né, de histeria. Hoje o que nós falamos é da depressão e da ansiedade como sendo, então, o mal do século XXI, né? Os transtornos que mais afetam os indivíduos no século XXI. Então, a gente não pode atribuir, de certa forma, esse aumento, né, dos casos e do diagnóstico de depressão e ansiedade a alguma variação genética nos últimos 100 anos, né? Há causas biológicas tem muito a ver com o contexto atual, tem muito a ver com a cultura atual, né? Com a própria configuração do sistema econômico, né? Ou seja, se nós vivemos, né, em uma época líquida, né, de certa forma, essa liquidez ela vai ter consequências para a nossa identidade, né, e para a nossa existência, né? E o que alguns autores colocam é que, de certa forma, essa liquidez ela leva a uma certa fragilização, né, da nossa experiência, né? E é exatamente essa fragilização, né, que
que influenciam o surgimento desses transtornos específicos, né? A depressão como sendo uma doença do sentido, né? Da perda do sentido, e a ansiedade, né? Como sendo uma doença da preocupação, né? Da preocupação, da tensão excessiva, né? Ou seja, a ansiedade está muito relacionado com a consciência que eu tenho da própria instabilidade do mundo, né? Ou seja, tudo é incerto, né? Tudo é indefinido, né? E, e isso, né, afeta, de certa forma, a minha, enfim, né, a minha saúde psíquica, né, o meu bem-estar, né? No mundo incerto, claro. Se o mundo é incerto, né, claro que isso vai, de algum modo, afetar a minha estabilidade, né? Então, uma doença mental passou a ser pilar de sustentação, né, do edifício psiquiátrico, com suas perspectivas, né, teórico-epistemológicas predominantes, né, os chamados transtornos mentais são concebidos como tendo determinação organicista de base hereditária, tomados numa perspectiva individual, né? Então, não se postula a sua relação de determinação com as relações sociais, né, apesar de considerá-las como possíveis ativadores, né, da predisposição mórbida, né, os fatores precipitantes, né, que se chama na psiquiatria, desses fatores que existem de forma latente, né? Então, aqui é o que a psiquiatria ela chama, né, dos fatores predisponentes, né, que são os fatores genéticos, né, ou seja, aquilo que o indivíduo já carrega dentro de si, que de algum modo são despertados, né, ou são disparados a partir de uma determinada experiência, né, a partir de uma determinada experiência traumática, que são os fatores precipitantes, né? Então, mas uh, o, o, os fatores causadores da doença são os fatores genéticos, né? São esses fatores mórbidos genéticos. Então, a gente vê o predomínio, né, dos tratamentos psicofarmacológicos, né? E o predomínio dessa visão, dessa concepção, né, organicista. Bom, como eu expliquei, né, enfim, apesar dos autores, né, fazerem uma crítica direta, né, assim, a compreensão da psiquiatria tradicional, eu acho que não se trata, né, de uma negação do, das influências biológicas, né, porque se nós negarmos, né, as influências biológicas, nós corremos o risco, né, de cair numa visão muito psicologizante, né? Então, se a gente está criticando a visão biologicista, né, a gente corre o risco de cair numa visão muito também reduzida, né, do ser humano aos fatores psicológicos, né, ou aos fatores sociais. Então, a crítica está muito mais em relação a, assim, a restrição dessa visão, né, ou seja, de certa forma, uma resistência, né, por parte, e eu não diria nem só da ciência, né, mas do mundo, né, e da cultura, da indústria farmacêutica, né, de permitir, de certa forma, a ampliação da visão, né, da compreensão do transtorno mental, né. Então, nós damos muita ênfase, nós patrocinamos muito, né, as pesquisas psicofarmacológicas, mas nós patrocinamos muito pouco, né, pesquisas em relação à cultura, antropologia, as influências culturais, influências psicológicas, né, no sofrimento mental, na doença mental, né? É desproporcional, digamos assim, esse investimento, né? Então, em defesa do modelo biopsicossocial, né? Contra o modelo biomédico, nós defendemos o modelo biopsicossocial, né?
Então, a noção médica psiquiátrica, né, da doença mental, acaba voltando-se para o cérebro como órgão sede do psiquismo, e acabou desconsiderando totalmente a especificidade, né, das variáveis psicossociais que são constituintes, né, dos quadros psicopatológicos. Então, precisamos criar, né, propor uma perspectiva que supere essa objetivação do ser humano, né? Então, a fenomenologia, ela surge exatamente como uma, uma, um modelo científico, né? Um método científico alternativo ao positivismo, tá? Então, quando o Russell ele desenvolve a fenomenologia, o que ele está fazendo é exatamente, primeiro, apontar os limites do positivismo, né? Realizar uma crítica a essa objetividade das ciências naturais, né? Ou seja, uma objetividade que não leva em consideração a subjetividade, né? Uma objetividade que não leva em consideração a relação com a subjetividade. Então, ele propõe a fenomenologia exatamente como um método alternativo ao positivismo, né? Por isso que vai haver uma, uma corrida, digamos assim, né, de psiquiatras, psicoterapeutas, né? Nessa época, é importante também destacar, assim, que os psicólogos, né, assim, no século XX, não estavam muito interessados, ou que a psicologia, de certa forma, não estava muito interessada, assim, pela psicopatologia, né, ou pela clínica. Esse movimento clínico, ele vai ser iniciado, claro, pela psicanálise, né, mas devemos lembrar que os principais teóricos da psicologia, até Rogers, né, eles são psiquiatras, né. Então, a psicologia no século XX ela era principalmente experimental, estudava a consciência de um modo experimental, né? E não visando exatamente uma psicoterapia, né? Então, vai haver uma corrida, né, desses psicoterapeutas para a fenomenologia, exatamente para buscar um método alternativo, né, para a psicopatologia, né, para a psicoterapia. E aí, né, só para ter o cuidado de entender que a fenomenologia, ela não vai se transformar em uma técnica na psicoterapia, né? Ou seja, nós não vamos simplesmente transpor o método fenomenológico do Russell como um método psicoterapêutico, né? Até porque nem Russell e nem os filósofos existenciais, eles têm como proposta, né, fundamental uma psicoterapia. Então, precisamos entender, né, e claro, a gente vai responder essa questão ao longo do curso, quais são, de fato, as influências na clínica, né? Ou seja, de fato, o que é que nós levamos da fenomenologia, das filosofias existenciais para a clínica? Então, pessoal, eu vou responder essa questão sem me aprofundar na resposta, já que nós vamos nos aprofundar ao longo do curso, né? Mas podemos entender que a fenomenologia, primeiro, ela leva uma mudança de atitude, né? Ou seja, essa atitude fenomenológica que nós adotamos na psicoterapia existencial, ela é ela leva a uma mudança na forma como nós compreendemos a narrativa do cliente, ou seja, ela muda a maneira como nós escutamos, né, e compreendemos o que o cliente nos relata, tá? Então, esse é a primeira influência, né? E a segunda influência é exatamente a visão de ser humano, né? Ou seja,
nós temos a visão de um ser humano, uma visão muito mais de autonomia, digamos assim, né, do que de determinismo, né, do que uma visão determinista, né. Então, essas duas influências, né, tanto da atitude fenomenológica como da visão de ser humano, tá, elas vão fundamentar, então, a, a psicoterapia existencial, né, e vão estar por trás do nosso modelo de atendimento, né? Ou seja, da forma como nós atendemos na clínica. Bom, então aqui nós já vamos encontrar um pouco, né, essa mudança de atitude. Então, essa mudança da atitude, né, que é aquilo que a gente vê em Russell, tá? A mudança da atitude natural para a atitude fenomenológica, né? Então, a mudança da atitude natural para a atitude fenomenológica, ela pressupõe uma crítica ao objetivismo, certo? Então, o que o Russell está criticando na chamada atitude natural é exatamente a, a atitude que nós temos, ou seja, a predisposição que nós temos de conhecer o mundo, de experienciar o mundo como se ele fosse um objeto independente da nossa consciência, né? Ou seja, como se ele fosse um objeto, né, independente da maneira como nós o compreendemos, tá? Então, precisamos entender a tese central da fenomenologia. A tese central da fenomenologia é a tese da intencionalidade, né, que defende exatamente que não existe consciência independente de objetos e nem objetos independentes da consciência, né? Ou seja, traduzindo essa afirmação, o que é que nós precisamos entender? Entender que toda vez que nós vemos um objeto, entramos em relação com o objeto, né? Nós entramos em relação com esse objeto a partir dos sentidos que nós atribuímos a ele, ou seja, de certa forma, a maneira como o objeto ele aparece para mim depende do sentido que eu atribuo a ele, tá? Então, por exemplo, se nós estivermos diante de um rio, certo? O rio como objeto. Então, um engenheiro, ele pode olhar para esse rio e ver o rio como uma fonte de energia. Um biólogo, ele pode olhar para esse mesmo rio, para esse mesmo objeto, e vê-lo como um ecossistema, como fonte de vida, né? Um pescador, ele pode olhar para esse mesmo rio, né, e vê-lo como fonte de sustentação, de existência, né? Ou seja, a maneira como o rio aparece para cada um desses personagens é diferente. É diferente não porque ele, rio, é diferente. É diferente porque a maneira como o rio ele aparece como sentido está sendo completamente influenciada pelo próprio modo, né, como cada um desses sujeitos olha para o rio. Então, o rio ele é fonte de energia para alguém que olha para ele como sendo fonte de energia. O rio é fonte de sustento para aquele que olha para ele como fonte de sustento, né? Ou seja, o que isso coloca é que nós nunca nos relacionamos com a objetividade pura, né?
Ou seja, qual desses sentidos, né, fonte de energia, bom, fonte de vida, né, fonte de sustento, é, de fato, o sentido objetivo do rio. Então, nós nunca alcançamos ou nós nunca lidamos com o sentido objetivo dos objetos, dos fenômenos. Nós sempre lidamos, né, com a maneira como nós compreendemos esses objetos. Ou seja, nós sempre lidamos, né, com esses objetos revestidos dos sentidos que nós atribuímos a eles. Como crítica ao objetivismo, né, nós precisamos defender, né, a visão de que os conhecimentos, as verdades, né, que estão relacionados à descrição da realidade que nos cerca, são completamente influenciados, né, ou determinados pelo modo como nós percebemos conscientemente essa realidade. Isso que nós chamamos de objetividade depende do modo como nós a percebemos. Tá? Então, os diferentes aspectos do mundo natural e humano, conforme são percebidos, né, pela consciência, serão definidos como fenômenos, né, exatamente porque fenômeno, para nós, né, da fenomenologia, descreve exatamente o modo como, né, os objetos aparecem. Né? Ou seja, a palavra fenômeno, né, na fenomenologia, é traduzida, né, é uma palavra grega, né, ela é traduzida exatamente por aquilo que aparece. Né? Então, nós compreendemos que o objeto, ele aparece para nós. Esse aparecer, né, ele não é originário, digamos assim, esse modo de aparecer, ele não é originado exclusivamente da objetividade pura do objeto. Esse modo de aparecer de um objeto, ele é influenciado pelo próprio modo como nós o percebemos. Então, por exemplo, se eu tenho medo de tubarão, não é porque o tubarão ele é em si, né, um animal perigoso. Né? O tubarão ele é um animal perigoso exatamente porque eu tenho medo dele, entendeu? Ou seja, pelo fato de eu ter medo de tubarão, isso faz com que o tubarão apareça para mim como um animal perigoso. Por isso que, por exemplo, um biólogo que estuda o tubarão, ele vai dizer para a gente que o tubarão não é um animal perigoso, né? Que ele só é perigoso em determinadas circunstâncias específicas, né? Um desequilíbrio ecológico, que é o que acontece no Recife, né? Ou se ele se sentir ameaçado ou atacado, né? Pelo ser humano, enfim. O perigo, né, está literalmente nos olhos de quem vê, né? Então, a subjetividade e a objetividade são interdependentes, né? E não podem ser consideradas separadamente, formando, assim, dois polos complementares na compreensão da realidade, né? Ou seja, aquela visão dicotômica do Descartes, né? Ou seja, a visão da dicotomia, da separação, né, entre sujeito e objeto, é superada na fenomenologia, né? Nós não temos de um lado um sujeito separado e do outro um objeto separado. O que nós temos são dois polos interdependentes em uma mesma relação. Ou seja, a subjetividade depende da objetividade
e a objetividade, por sua vez, depende da subjetividade. Então, essa é a crítica ao positivismo, né? Já que o positivismo ele defendia alcançar exatamente a objetividade pura, né? A objetividade pura. Então, contra a afirmação do positivismo, que permanece no fenômeno, né? Existem apenas fatos, eu objetaria. Não. Precisamente não há fatos, há apenas interpretações, né? Não podemos constatar nenhum fato em si. Talvez seja absurdo querer esse tipo de coisa, né? Então, aqui é um fragmento póstumo, né, do Nietzsche, exatamente uma crítica que Nietzsche faz, né, ao objetivismo da sua época, né? Então, de que forma a fenomenologia e as filosofias existenciais elas influenciam as psicoterapias denominadas de fenomenológicas existenciais, né? Então, como eu falei, elas influenciam na mudança de atitude, né, de postura, né, do psicoterapeuta. Tá, mas o que que isso significa exatamente? Significa que o psicoterapeuta, ele precisa sair da atitude natural, né? Ou seja, ele precisa sair dessa objetividade, né? E dessa imersão nos pressupostos, né? Nos seus pressupostos, tá? E essa saída, né, dessa atitude natural, ela proporciona um olhar e uma escuta diferenciada da escuta comum, né? Da escuta tradicional, que permite exatamente entrar em contato com o outro, né? Ou seja, que permite exatamente que eu possa compreender, né, o, o, o cliente e a sua narrativa, não a partir de uma compreensão, digamos, impessoal, né, de uma compreensão comum, né, ou, ou generalizadora, digamos assim, como é a proposta do DSM, por exemplo, né, mas que eu possa compreender a fala do cliente, a sua narrativa, a partir dos seus próprios sentidos, né, a partir da sua própria significação, a partir do seu próprio mundo. Ou seja, compreender o que o cliente traz a partir da sua visão de mundo, né? Então, é isso que nós chamamos de compreensão empática, né? Aquilo que o Rogers vai defender como sendo a compreensão empática. Então, segundo Novaes, né, propomos uma aproximação entre a atitude psicoterápica, entendida como exercício de suspensão e desconstrução das identidades, das identificações restritivas do sujeito, né? Ou seja, a desconstrução, né, daquelas identificações que vão, de certa forma, né, confinar o sujeito a um determinado conceito, né, a uma determinada patologia, né, e nos aproximarmos, né, de uma atitude fenomenológica de suspensão do mundo e de si mesmo, né, do mundo do próprio terapeuta, na dimensão das suas crenças e disposições afetivas, características da atitude natural, que, segundo Russell, né, engloba tanto a atitude do senso comum quanto a da ciência, né? Então, o que o Sérgio Novaes está querendo dizer aqui é que precisamos, né, desenvolver na clínica uma atitude fenomenológica que nos permite, digamos assim, alcançar uma espécie de estado de suspensão, né? Ou seja, suspensão no sentido de não sermos imediatamente determinados, né, pelos nossos preconceitos, e nesse estado de suspensão,
entrar em contato e estabelecer uma relação com o cliente. Isso, pessoal, é o que proporcionaria o que nós chamamos de autenticidade ou de experiência autêntica. Então, a experiência autêntica, para a fenomenologia, ela está muito relacionada a uma espécie de suspensão da nossa, da nossa imersão imediata no mundo, né? Ou seja, ela está muito relacionada a uma experiência, digamos assim, de saída da caverna de Platão, né? É como se, na experiência de autenticidade, os significados, né, os sentidos que orientam a minha vida cotidiana ficassem em suspenso por um instante. Isso me permitisse entrar em relação com essas orientações de um modo diferente. Né? De certa forma, né? Ou seja, o que o Merleau-Ponty apresenta, né, no seu livro, Fenomenologia da Percepção, bem no início, quando ele fala da fenomenologia como método, né, o que ele diz é que essa suspensão, ela não leva, digamos assim, essa suspensão do mundo, né, esse estado de suspensão do mundo, não nos leva para fora do mundo, né? E que, pelo contrário, nos leva a uma reimersão no mundo, mas uma reimersão diferente, em que, de certa forma, os sentidos, né, que orientam a nossa existência cotidiana, eles passam a ser experienciados, vivenciados de um modo diferente, de um modo estranho, né? Mas como assim estranho, né? O que seria esse estranhamento? Esse estranhamento, ele seria, né, uma espécie de questionamento dessas orientações, né? Ou seja, passa, né, a entender, né? A gente passa a entender que o, o mundo, ele não é, né, que as orientações que nós recebemos do mundo, elas não são orientações deterministas, né? Ou seja, que nós não somos determinados por essas orientações, mas que essas orientações, elas fazem parte de um processo existencial de escolha, né? Então, o que a psicoterapia existencial ela vai promover, né, nessa mudança de atitude, nesse setting, né, terapêutico que de certa forma estimula, né, essa mudança de atitude, tanto do terapeuta como do cliente, é a compreensão de que a existência humana ela não é determinada, de que a existência humana ela se dá dentro de um campo de possibilidades, né? E que essas possibilidades elas são colocadas em processos de escolha, né? Processos de exercício da liberdade. Então, o que nós vamos trabalhar, né? Ou seja, o que isso vai levar, né? No processo psicoterapêutico, isso vai levar exatamente a uma responsabilização, né? Ou seja, a uma conscientização do cliente de suas escolhas, tá? Claro que a gente está falando aqui num nível muito teórico, né? A gente está falando aqui, enfim, né? Dentro de uma linguagem conceitual, né? Mas
quando estivermos falando um pouco mais do Heidegger, do Nietzsche, talvez fique mais claro a compreensão de que a saída dessa visão determinista, ela, na verdade, ela não é fácil, né? Ou seja, a maior dificuldade da, da consciência, né, e da aceitação da liberdade é exatamente devido ao peso da responsabilidade. Por isso que o Sartre enfatiza tanto, né? Ou seja, nós não somos apenas livres, nós somos condenados à liberdade. Ou seja, a liberdade, ela é uma condenação, né? Ou seja, essa condenação, ela, esse termo que o Sartre coloca, tem como objetivo mostrar o peso que a liberdade tem, tá? E qual é o peso da liberdade? O peso da liberdade é o que nós chamamos de angústia, né? É o que nós chamamos de angústia. Então, a saída da atitude natural implica 3 dimensões da psicoterapia. Primeiro, a problematização dos fundamentos epistemológicos da psicologia, né? Exatamente buscando compreender a diferença ontológica entre os fenômenos naturais e a existência, né? Ou seja, a experiência psicológica, né? Então, nós temos que, de fato, problematizar, né, a, a explicação naturalista na psicologia. Então, também temos que desenvolver, né, a visão do ser humano como um ser no mundo, ou seja, como um indivíduo que tem a experiência de si e do mundo, a partir do seu mundo, né, do seu horizonte histórico. Tá? Então, isso nos leva à compreensão do caráter histórico da existência, e é exatamente, né, o que nós compreendemos como sendo a hermenêutica existencial, ou seja, aquilo que será desenvolvido, né, na filosofia do Heidegger, né, a hermenêutica existencial, e isso implica no desenvolvimento de um modelo de intervenção psicoterapêutico não diretivo. Tá? Então, as psicoterapias fenomenológicas existenciais, como a própria psicoterapia existencial, né, porque temos diversas abordagens dentro desse campo, né? Então, nós temos a psicoterapia existencial humanista, que foi desenvolvida pelo Rollo May, nós temos a Daseins-Análise, né, que foi desenvolvida por Binswanger, né, Medard Boss, são psiquiatras suíços, né? Nós temos a Gestalt-terapia, o psicodrama, a logoterapia. Então, as diversas perspectivas fenomenológicas essenciais, elas têm uma característica em comum, que é a não diretividade do processo psicoterapêutico, né? Ou seja, o psicoterapeuta ele não dirige ou conduz o processo em direção a um determinado objetivo que ele, psicoterapeuta, estabeleceu. Tá? É muito mais uma relação humana em um espaço, né, que vai incentivar a reflexão e a experienciação do cliente, estimulando o seu próprio protagonismo existencial, né, e desenvolvendo aquilo que a gente chama de cuidado de si. Né? Ou seja, o grande objetivo da psicoterapia existencial é fazer com que o cliente, então, ele se torne protagonista, né, da sua existência. Que ele possa, então, cuidar de si. E o que significa cuidar de si? Né? Cuidar de si significa ter consciência, tá, de que ele irá se tornar aquilo que ele escolher ser. Né? Ou seja,
ter consciência que as escolhas que nós fazemos, elas constroem, né, o que nós somos. Tá? Elas constroem o que nós somos e o que nós iremos nos tornar. Né? Então, a condição essencial para alguém ser sujeito do seu ser é ser titular de um projeto. Né? O projeto de ser de um sujeito, como vimos, se constrói a partir de sua ação no mundo, mediada pelos outros, né? Ou seja, pelo tecido, né, de toda a trama de suas relações históricas e sociais. Então, a psicopatologia, nessa perspectiva, a inviabilização, né, do projeto de ser. Né? Então, o que nós consideramos como sendo uma doença mental, ou o que nós consideramos como sendo uma psicopatologia, é, de certa forma, uma limitação desse projeto existencial, né? Esse projeto de ser, né? Que vai, então, impedindo o cliente de se projetar, né, e alcançar o seu futuro. Né? Então, toda psicopatologia é, primeiro, antes de tudo, né, uma limitação de ser, né? Uma limitação do nosso projeto de ser. Então, como nós, seres humanos, a gente vai ver isso em Heidegger, né? Como nós, seres humanos, nós não possuímos natureza, né, ou essência, nós, seres humanos, nós projetamos o nosso ser. Toda vez que nós escolhemos, nós nos constituímos enquanto ser a partir dessa escolha que nós fizemos. É isso que significa o projeto, tá? É isso que significa projetar-se. E é isso que, na verdade, significa existência. Ou seja, existência significa esse processo constante de me projetar a partir das minhas escolhas, né? E, consequentemente, de ir sendo a partir das escolhas que eu vou realizando, tá? Bom, então, para a gente resumir, né, o que a gente discutiu até agora, esses são dois pontos fundamentais, né, da clínica existencial, né, da visão existencial. Então, acho que ficou claro, e nós vamos enfatizar isso com Dilthey e com Heidegger, né, o caráter histórico da existência. Tá? Então, nós compreendemos todos os processos psicológicos sempre em relação com a historicidade. Né? Sempre em relação com os sentidos que o mundo dá a essas experiências, né? Esses processos psicológicos. Tá? Ou seja, nós estamos sempre compreendendo, né, que, que nós, seres humanos, nós somos intérpretes, digamos assim, do nosso tempo. Tá? Pessoal, é como se em cada época tocasse uma música. E quando nós nascemos em uma determinada música, tá? Dentro de uma determinada orquestra que está tocando uma música específica e nos dá um instrumento. E aí nós vamos tocando esse nosso instrumento, que é a existência, afinando em afinação com a música que está tocando, né? Às vezes nós estamos bem afinados com o mundo. E o que significa estar bem afinado com o mundo? Significa, assim, que tudo que o mundo diz, ou que as orientações básicas da existência fazem sentido para mim, né? Então, o que é que o mundo nos diz? Bom, tem que trabalhar, tem que ter uma família, né? A vida tem que fazer sentido, tem que ter felicidade, prazer, tem que consumir, enfim, né? Ou seja, essas orientações básicas da existência, quando nós estamos afinados,
elas fazem sentido. Então, nós nos sentimos bem, com pouca angústia, né? Agora, quando nós entramos no processo de desafinação, quando nós estamos desafinados, nós passamos não só a nos questionar sobre os sentidos que orientam a existência mundana, como muitas vezes nós simplesmente perdemos a relação com esses sentidos, ou seja, os sentidos continuam existindo, mas nós não conseguimos mais nos vincular, nos amarrar a eles, né? Então, isso leva ao que nós chamamos de crise existencial. Tá? Então, o modo como nós nos projetamos, ou seja, o modo como nós existimos, será determinante para a nossa saúde psicológica. Será determinante para as nossas experiências de afinação, de bem-estar, né? Ou de angústia e também, muitas vezes, de adoecimento e sofrimento. Então, nós nunca compreendemos uma doença mental como algo objetivo, né? Nós sempre compreendemos a doença mental a partir da existência e da história do sujeito. Ou seja, do modo como ele existe, do modo como ele lida com o seu projeto de ser. Então, na visão do Heidegger, compreender plenamente o ser humano requer uma análise cuidadosa da sua existência no contexto do tempo, né, da temporalidade, ou seja, desse horizonte histórico, né, no qual ele está imerso, pois é exatamente esse horizonte histórico que serve como base fundamental para a sua forma de existir, né? Bom, então é crucial compreender que o sofrimento psíquico ocorre a partir do existir humano, ou seja, como resultado, né, de um processo de construção de uma personalidade no meio do mundo e em meio às relações com os outros, em oposição à noção de doença mental, sustentada a partir de uma perspectiva individualizante, mecanicista e de base neurofisiológica, né, que não só inviabilizava a compreensão do fenômeno do adoecimento psíquico, né, na sua totalidade, como também impedia o próprio sujeito de emancipar-se do peso do seu rótulo, já que ele era entendido como oriundo, né, de problemas internos, psicológicos, né, ou cerebrais, né? Ou seja, para nós a doença mental ela não é exclusivamente algo oriundo de um problema interno do sujeito, né? Seja ele neurológico, enfim, fisiológico. Para nós, a doença mental, ela também diz respeito ao modo como esse sujeito existe no mundo, né? Às suas relações e também aos significados que ele atribui à sua existência, né? Então, é essencial que o cuidado psicoterapêutico ele seja acompanhado por uma postura existencial no terapeuta, né, que suspenda as identificações comuns no dia a dia e os conhecimentos científicos, permitindo que tudo que surge, né, com base em suas próprias potencialidades, seja reconhecido e aceito, né? Ou seja, o que o Sérgio, o que Santos e Sá, né, Roberto Sá querem dizer aqui é que o psicoterapeuta, né, ele precisa suspender a atitude natural e, enfim, todos os seus pressupostos e preconceitos, sejam eles sociais, sejam eles científicos, para que ele possa permitir que o cliente apareça em sua totalidade, né? Então, lembrem que nós falamos que o que aparece é influenciado pelo nosso modo de ver, né?
Então, na atitude natural, quando nós estamos imersos na atitude natural, nós estamos com uma visão muito restrita e restritiva do objeto do fenômeno, né? Então, se eu escuto, né, um cliente a partir de uma determinada perspectiva, eu vou limitar a sua aparição. Então, suspender os pressupostos é fundamental para que a gente tenha uma visão ampliada e para que a gente possa perceber aspectos e características do cliente que nós não perceberíamos se nós mantivermos, né, essa visão limitada, certo? Então, a atitude fenomenológica é uma atitude de ampliação da consciência, tá? De ampliação da consciência. Bom, então, para a gente finalizar, né? Então, finaliza aqui com a frase do Nietzsche, né, eu sofro, disso alguém deve ser culpado, né? Eu sofro, pelo sofrimento. Assim pensa toda ovelha doente. Mas o seu pastor, o sacerdote ascético, lhe diz, isso mesmo, minha ovelha, alguém deve ser culpado, mas você mesmo é esse alguém. Somente você é culpado de si. Isto é, ousado bastante, falso bastante. Mas com isso se realça uma coisa ao menos. Com isso, como disse, a direção do ressentimento é mudada. Ou seja, não tem, não é mais alguém que é culpado, né? E sim que eu sou o próprio culpado. Né?